nós estamos metidos num problema muito sério, é que justamente o acordo que fizemos é um acordo de que dificilmente nos vamos libertar dentro de uma relação normal com a União Europeia. Dito de outra maneira, o empréstimo está feito de tal forma a uma taxa exorbitante, uma taxa que não vamos poder pagar porque os juros crescem a uma taxa superior à taxa de crescimento da economia. Como a economia não cresce nos primeiros anos, já está dado de barato que vai decrescer, vai haver recessão, e eu assumo que vai haver mais anos de recessão, mais do que aquilo que está assumido no memorando. Ou seja, com uma taxa de juro alta, 5%, 5, tal, e ao mesmo tempo o país a não crescer, vai-se gerando uma bola de neve e o peso da dívida, como sabem, o peso da dívida é o peso da dívida sobre o produto interno bruto. É isso que se diz quando se diz que a dívida é 100% do PIB. Ora, se o PIB começa a diminuir, o produto interno bruto diminui, e a dívida todos os anos vai aumentando porque os déficits anuais, por muito que baixem, vão sempre adicionando à dívida do ano anterior. O resultado é o numerador da fração a aumentar, e com juros que se vão, entretanto, vencendo, e o denominador a diminuir. Toda a gente, por uma aritmética muito simples, sabe que o peso da dívida no PIB vai disparar. Ou seja, nós vamos estar pior daqui a um ano. E, portanto, nessa altura vai-se pôr a questão de, então, quando é que pagamos? Pois, nessa altura vão nos dizer que, se calhar, precisamos de outro pacote, quando 2 anos depois de ter gasto o que já nos emprestaram, como a Grécia, vão precisar de mais. Só que acontece que isto significa a eternização dentro do chamado mecanismo de assistência, porque, como já viram, as taxas de juros no mercado, em vez de baixarem, sobem. A Grécia estão cá em cima, a nossa taxa de juros no mercado também está cá acima, próxima da Grécia, e não se vê como é que se possa sair disto. Bom, a União Europeia está, portanto, entalada numa escolha dilemática. E o dilema é este, é que, por um lado, rejeitam que estes países saiam do euro. Não, vai-se fazer tudo para manter o euro. É uma opção, far-se-á tudo o que for necessário fazer, é a declaração de Angela Merkel e Sarkozy, far-se-á tudo o que for necessário fazer para manter o euro, como está. Ou seja, abdicam da possibilidade destes países poderem desvalorizar, porque se saíssem do euro desvalorizavam, podiam crescer e eventualmente pagar a dívida. Assim que estão dentro do euro, estão maniatados completamente. Mas também não querem reduzir significativamente as dívidas. Não querem, portanto, uma reestruturação das dívidas. Aqui a palavra reestruturação usa no sentido lato, envolvendo abater o montante da dívida, eventualmente prolongar o seu pagamento, o horizonte de pagamento e baixar drasticamente o juro. Vê-se que a Irlanda anda a pedir há um certo tempo, desde que o novo governo tomou posse, para lhe baixarem o juro, e eles não querem baixar o juro, porque por simplesmente querem obrigá-los a ter a taxa de impostos para as empresas igual à do resto da Europa. Eles não querem largar mão disso, porque senão a Irlanda perde a base industrial e a base económica que foi muito conquistada a partir da migração para a Irlanda de empresas multinacionais. Elas estão lá porque pagam poucos impostos, quase nada. Portanto, no dia em que a Irlanda resolver tributar ao nível do resto da Europa, vão-se embora boa parte das empresas. Portanto, não cedem isso, mas têm um juro insuportável. Por outro lado, ao não cortar a dívida, a política de austeridade que estão a conduzir faz com que as famílias cada vez tenham menores rendimentos, o desemprego é cada vez maior, a economia caminha para uma recessão cada vez mais profunda e uma dívida a crescer com uma economia a retrair-se é o peso da dívida a crescer. E, portanto, não querem uma coisa, mas também não querem isto. Então, como é que vamos resolver o problema? Vão adiando. E, verdadeiramente, todos os passos da União Europeia têm sido no sentido do adiamento. Não enfrentar o problema. Porque é óbvio que um corte na dívida significa também um corte
nas contas dos bancos que detêm a dívida. E os bancos que detêm a dívida, evidentemente que querem ser ressarcidos da compra que fizeram de obrigações destes países. Então, o dinheiro que virá para Portugal será para colmatar o déficit que vamos tendo anualmente e que se deseja seja um déficit cada vez menor, por virtude da tal política de austeridade. Entre parênteses, a política de austeridade não vai mexer muito no déficit, vai baixar alguma coisa, mas não vai ser muito. E depois é para pagar também as dívidas que se vão vencendo. Salvo erro, foi ontem. 5.600 milhões. Ok, ontem venceu-se uma tranche. Quem é que tem essa dívida? Quem tem essa dívida normalmente são fundos de pensões, são bancos, uma série de entidades que jogam no sistema financeiro, especulando e aplicando, fazendo aplicações financeiras. Portanto, o dinheiro veio da União Europeia, quer dizer, veio em princípio dos cidadãos que pagam impostos na União Europeia e foi para entrar nos bancos que têm a dívida portuguesa. De certo modo, muito do dinheiro que vem é para, de facto, pagar aos bancos. De tal modo que há economistas que basicamente dizem, por muito que se diga que estamos com uma crise da dívida soberana, verdadeiramente o que nós temos é uma crise do sistema bancário europeu, que não foi limpo de todo o produto tóxico como os americanos fizeram e que está enterrado em dívida pública da periferia da Europa. Verdadeiramente as exportações desses países e o seu excedente teve como contrapartida o crédito que concederam a estes países da periferia para nós vivermos crescendo com base em dívida. Não se esqueçam que os bancos alemães, franceses, holandeses canalizaram para Portugal, ou diretamente ou via bancos espanhóis, o dinheiro que permitiu financiar muito empreiteiro, muita construção, muito consumo e também dívida pública. E, portanto, a dívida que nós temos está nas mãos desses bancos. E tudo o que seja não pagar dívida significa abalar as contas desses bancos. Bom, por isso o impasse é grande. Porque é que acham que o Banco Central Europeu é contra qualquer reestruturação, mesmo que leve, da dívida grega? E opõe-se à Angela Merkel dizendo que não, nem pensar, porque sabe perfeitamente que ele próprio, o Banco Central Europeu, vai ficar com um corte nos seus ativos, onde tem muita dívida grega. E, portanto, o Banco Central Europeu tem que ser recapitalizado mais tarde ou mais cedo, e isso significa que a Alemanha tem que lá pôr dinheiro, porque é o principal acionista. Bom, portanto, o que temos pela frente é um problema sério. Recordo-vos só que o memorando de entendimento não impôs nenhuma lei, não nos obrigou a fazer nenhuma lei de liquidação rápida de bancos. Se um banco for à falência, nos Estados Unidos há leis que permitem liquidar rapidamente o banco e resolver o problema. Eventualmente, os credores, os que têm dívida, obrigações do banco, são convertidas em ações e vão para a partilha da massa falida, como qualquer credor. O que acontece é que em Portugal nós não temos isso. E não vieram propor-nos nada desse género. Pelo contrário, os bancos têm 47 mil milhões deste empréstimo, que são basicamente para dar garantias aos bancos, para eles poderem ir buscar liquidez com garantia do Estado, ou para aumentos de capital. São cerca de 27% do nosso produto interno bruto que estão afetos a esse tipo de garantias ou aumentos de capital. Ou seja, há aqui uma grande preocupação em acudir aos bancos, mas ao mesmo tempo não há uma preocupação de dizer assim, então se os cidadãos com os seus impostos vão entrar nos capitais dos bancos, então a administração tem que sair e tem que ser lá posta uma administração que esteja em sintonia com os interesses públicos. O que acontece é que nos Estados Unidos a administração é imediatamente varrida. Nos Estados Unidos, o centro do capitalismo arruma imediatamente com a administração do banco. E depois faz a liquidação do banco, etc. Cá não há nada disso.